Olá! Hoje nós estamos aqui com o Dr. Fernando Guedes, um dos melhores ginecologistas do Brasil. E esse mês nós vamos falar um pouquinho sobre a amamentação e sobre o direito da gestante. No dia 15 de agosto nós vamos comemorar sobre o Dia da Gestante. Então nós vamos bater um papo super legal aqui com o Dr. Fernando. Doutor Fernando, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é super lotada. Eu agradeço muito por você estar aqui batendo esse papo conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Olá para todo mundo. Acredito que a gente vai poder esclarecer bastante assuntos sobre a gestação. Ah, maravilha. Doutor Fernando, primeiramente eu gostaria de perguntar o porquê da profissão de médico e porquê dessa área de ginecologia e obstetrícia. A medicina, ela surgiu como um espelho, né? A minha mãe é médica, então a minha mãe, eu via ela trabalhando, via o quanto ela gostava de cuidar das crianças, né? E o quanto ela se dedicava à profissão, e isso, para mim, era uma coisa muito bonita, e foi onde eu decidi seguir a carreira de medicina. A princípio eu também queria fazer pediatria, me espelhando nela, mas durante o processo da faculdade, onde a gente vai passando por várias áreas dentro da medicina, eu me identifiquei com a obstetrícia, particularmente, né? Eu gosto de ginecologia, trabalho com ginecologia, mas a obstetrícia, o nascimento, foi onde eu me encontrei, dentro de maternidade. Eu gostei de trabalhar em maternidade, gostei da situação de você ter associado as consultas, os procedimentos, de receber o bebê, que é o que eu gostava também da pediatria. E aí eu escolhi a ginecologia e obstetrícia. Maravilha. E doutor Fernando, o doutor é adepto ao parto normal ou à cesariana? Esse é um assunto muito polêmico no nosso país, né, Simone? A gente tem uma epidemia de cesarianas. Nós estamos tentando reverter esse quadro há muitos anos. O Brasil é o segundo país mais cesarista do mundo. Hoje nós estamos conseguindo, graças a Deus, diminuir as taxas de cesarianas. Por volta de 2014, 2015, nós tínhamos 80% de cesarianas no Brasil, na rede privada, que é onde a paciente já chega escolhendo o que ela quer de cara, né? E a gente tinha aí uns 70% de parto cesariana no público, olha só. E hoje nós estamos aí com uma taxa de 60% de cesariana na rede privada. Então nós tivemos um aumento grande da quantidade de parto normal, do parto vaginal. Eu prezo sempre por aquilo que é o mais fisiológico e é o melhor para a gestante e para o bebê. Então, nossa área de atuação, tanto eu quanto a minha parceira, que é a doutora Naira da Mata, é voltada para o parto normal. Obviamente, nós temos alguns pacientes que vão ter indicações formais de cesarianas. E aí sim nós vamos trabalhar com a cesariana. A cesariana é um procedimento cirúrgico, traz riscos igual um procedimento cirúrgico, né? Não é um procedimento cirúrgico de pequeno porte, por mais que as pessoas acham que é só uma cesariana, com 1 hora você realiza, é um procedimento simples, e na verdade não é. É um procedimento muito complexo que pode trazer várias complicações, né, a nível de lesões de estruturas dentro da cavidade abdominal. E ninguém olha por esse lado, a nível de infecção, a nível de hemorragia, e ninguém pensa nisso. Então nós estamos prezando sempre pelo que é fisiológico, né? E aí entra o parto normal e é a nossa linha de atuação. Maravilha. E doutor Fernando, quando a gestante vem aqui no seu escritório, no seu consultório, perdão, qual é a maior dúvida, qual o maior medo que elas demonstram para o doutor? Por nós sermos referência nesse sentido de parto normal, né, na humanização do parto, no atendimento diferencial, elas já chegam aqui com o medo de que elas não tenham possibilidade de tentar o parto normal, ou com medo de estarem sendo enganadas por algum motivo de um outro lugar. Já trazem um enraizado, uma cultura que tipo, eu tenho 40 anos, não posso ter parto normal. Eu tive um aborto há pouco tempo, não posso ter parto normal. Eu tive uma cesariana do primeiro filho, então não posso ter parto normal no segundo filho. E aqui elas procuram desmitificar todas essas coisas que foi dito para elas e que, né, tragam uma esperança de que elas possam ao menos tentar o parto normal, né? O importante é elas passarem pelo processo de trabalho de parto, e isso o bebê vai dizer qual é a hora de acontecer. E durante o trabalho de parto, nós vamos conseguir analisar se essa paciente vai ter um sucesso de evoluir para parto normal, ou se realmente não vai ser possível o parto normal e você vai para cesariana. Muita coisa, não tem passagem, né? Essa fala é muito marcante
a nível de todos os consultórios do Brasil. Ah, me falaram que eu não tenho passagem, me falaram que eu não tenho passagem. E isso é uma coisa que a gente só pode avaliar o não tenho passagem, seria a não abertura do útero para o bebê nascer. A gente só consegue avaliar se ela tiver contração, se ela tiver em trabalho de parto. E aí a gente vai desmitificar essa situação da paciente que chega aqui com um monte de inverdades, né, para que ela não passe pelo processo fisiológico do parto. Maravilha. Doutor Fernando, e aquela gestante que trabalha? Em quais circunstâncias ela deve ser afastada do trabalho? Nós vamos falar de afastamento do trabalho em circunstâncias em que a gente coloque a vida da gestante ou do bebê em risco. É muito importante a gente dizer isso, porque a gente sabe que as empresas, quando a paciente fala estou gestante, as empresas já ficam preocupadas com a substituição dessa funcionária, com o que ela faz, quem vai fazer essa função. Escolas, principalmente, quando a gente fala de professores, às vezes, né, o nascimento dessa criança vai cair no meio de um período letivo, né? Então vai ter aquela direção em busca de um profissional, a substituição, e quer que afaste a professora para que o governo coloque outra no lugar. Mas isso não é uma justificativa. A gestação em si, se ela flui bem, se ela não tem comorbidades na gestação, se ela não tem nenhum tipo de situação grave, tipo um descolamento de placenta, um sangramento, um diabetes descompensado, uma hipertensão arterial, a gente não tem por que afastar essa gestante. O trabalho faz bem para a gestação, né? Ocupar a mente com o trabalho permite que ela consiga passar pela gestação de forma mais adequada e que ela consiga seguir melhor esses 9 meses. Então, hoje a gente afasta uma paciente quando ela realmente tem um sangramento, quando ela tem uma hipertensão arterial grave, quando ela tem uma restrição de crescimento do bebê, quando ela tem um diabetes descompensado, ou quando ela sofre algum tipo de abuso pelo empregador, porque isso também acontece. Então é uma situação onde a gente vai avaliar a parte psicológica dessa gestante e ver o quanto isso está sendo afetado e o que isso pode trazer de malefícios na gestação, porque as pessoas não pensam nisso, né? As pessoas pensam em gestação somente como as coisas, digamos, as doenças que aparecem nos exames, no exame físico, e acabam esquecendo o lado emocional e o lado psicológico da gestante, que é extremamente alterado nesse período desses 9 meses. Maravilha, doutor Fernando. Outra coisa é que o doutor usa musicoterapia com a gestante. Você poderia falar um pouquinho sobre isso pra gente? Essa questão da musicoterapia com o movimento, ela veio, né, para a minha vida através de uma sugestão de uma paciente. Ela é uma paciente que chegou ao consultório com uma frustração de ter chegado a uma gestação anterior àquela, né, com 9 centímetros de dilatação, foi para um plantão médico, né, de um hospital, acompanhada de uma doula, foi avaliada, e a médica que estava no plantão disse para ela, olha, você precisa de uma cesariana agora, sem nem justificar os motivos. Então ela dizia para mim, falava assim, olha, eu passei o trabalho de parto em casa com a doula, cheguei com 9 centímetros e eu não consegui chegar nesse objetivo porque a médica não me deu nem oportunidade de falar, olha, tá acontecendo isso, né? Esse exame simplesmente levou ela para cesariana. E isso causou uma frustração muito grande nela. Uma vez ela me marcou em 2 gestantes que estavam dançando num vídeo, que eram mãe e filhas, as 2 grávidas, e ela disse, eu gostaria muito de replicar isso no meu parto, de ter esse momento de descontração. E eu acho que tudo que pode trazer benefícios para a paciente, aí nós temos estudos comprovando da musicoterapia, da aromoterapia, da iluminação, a questão do ambiente, a questão do acompanhamento contínuo, o quanto isso traz de benefícios. Eu acho que se traz benefícios para a paciente, não tem por que a gente não fazer, não realizar, né? Nós estamos ali, além, obviamente, de garantir uma segurança, também num ato de servir, né? A medicina é isso, é um ato de servir, de você se entregar também aos seus pacientes. E durante o trabalho de parto, ela estava muito próximo dessa dilatação de 9 centímetros e ela começou a se sentir insegura. E aí eu falei, não, nós vamos dançar a música que você queria dançar. E aí foi nessa hora que nós dançamos, ela conseguiu, né, esquecer as memórias antigas do parto anterior e conseguiu o sucesso no parto normal.
E aí nós começamos a trabalhar, eu, a Nayara, as nossas enfermeiras, começamos a trabalhar com musicoterapia, envolvendo movimentos, que é propriamente dito a dança, né, que são os movimentos que já são consagrados pelo Ministério da Saúde, que é lateralização, que é agachamento, elevação de membros, né? Então você traz os movimentos envolvendo com música e isso vira dança, né? Então são agregar coisas que já trazem benefícios para a paciente em prol da própria paciente. Que maravilha! E doutor Fernando, eu gostaria de saber, aqui no Instituto Ilitia, é só o atendimento para gestante ou tem outras especialidades médicas? O Instituto Ilitia surgiu de uma vontade minha, da Nayara e da nutricionista Gisele, porque nós já trabalhávamos juntos anteriormente, de ter um espaço voltado para a gestante num acolhimento multiprofissional. Com psicólogos, então a gente foi o primeiro a inserir psicólogo na nossa equipe de trabalho, com a enfermeira que pudesse ir à casa da paciente e pudesse ficar com ela com segurança nesse primeiro momento do trabalho de parto em casa, porque a gente já viu que isso tem efetividade nos resultados do parto, com acupuntura e com outras coisas que a paciente, né, que a mulher gestante iria precisar, por exemplo, pediatria. E com isso, a gente foi percebendo que não tinha como lidar somente com a mulher grávida e não abranger a família como um todo, né? Porque a gestante ela não vem sozinha. Ela vem com o filho, ela vem com o marido, e aí você vai realizar um ultrassom, ela traz os pais, ela traz uma prima, ela traz um parente, e muitas vezes as pessoas entravam aqui e falavam assim, nossa, que lugar aconchegante, nossa, que lugar gostoso. E aí nós fomos aumentando o leque de opções dentro do Instituto Ilitia. Então hoje nós temos cardiologia, proctologia, dermatologia, nós temos fisioterapia, acupuntura, nós temos nutrologia. Então hoje a gente consegue abranger a família dessa gestante como um todo, né? Nós temos, por exemplo, alergia aqui também, alergia pediátrica, alergia de adulto, né? Nós temos pediatria, nós temos 3 pediatras trabalhando com a gente. Então hoje eu gosto de dizer que o Instituto Ilitia é o Instituto da Família e não mais o Instituto da Gestante. Doutor Fernando, gostaria de agradecer mais uma vez por ter despendido esse tempinho para conversar conosco. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Espero que nós possamos voltar a bater mais papos. Com certeza, é só lá gravidade de novo, gente. Mais um segundo, tá precisando já, hein, Simone? Vamos pro segundo, filho. Gente, muito obrigada, espero que vocês gostem. Um abraço.